Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo fala lá em Romanos 13, no versículo 12, que a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz. Romanos 13, 12. Os irmãos possam abrir lá em Mateus 13, a partir do versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Todos já acharam? Amém. Mateus capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que buscando boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Até aqui podem sentar-se. O irmão Edinaldo estava trazendo testemunho, e confesso aos irmãos dos anos que conheço o irmão Edinaldo, nunca vi o irmão Edinaldo trazer o seu testemunho completo, como hoje ele não trouxe, apenas um pouco do que Deus fez na vida dele, da onde ele tirou e como ele tem feito até os dias de hoje. E o Senhor estava me fazendo meditar no dia de hoje, irmãos, sobre onde está o meu e o teu coração. Ouvindo o irmão trazer uma reflexão num vídeo agora ele me mandou, que muitas vezes nós mesmos colocamos a cabeça dentro do leão para que ele venha nos tragar, nos destruir, nos tirar da presença de Deus. Muitas vezes o próprio Deus pode colocar a nossa cabeça na boca do leão. Ele lançou Daniel na cova dos leões, mas ele livrou Daniel da cova dos leões. Deus, ele pode nos colocar em muitas provas, mas as provas a qual Deus nos coloca, ele nos livra dela. Ele nos tira, porque ele sempre faz para um propósito. Agora, nós nos colocamos muitas vezes em provas a qual Deus não quer nos colocar. Lá em Romanos, próximo ali onde foi lido, das armas da luz, no capítulo 14, no versículo 22, Paulo também nos exorta: tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ou seja, o homem que condena a si mesmo, aprovando coisas a qual Deus não aprovou para ele, vivendo a sua vida do jeito que ele quer, da maneira que ele deseja, buscando seus próprios interesses, vivendo em seus próprios deleites, como o irmão trouxe agora, na sua oportunidade, dizendo que muitos aqui estão e que querem estar na presença de Deus, e dificilmente vamos em um lugar pregar o Evangelho onde a maioria, a maior parte, deseja estar com Deus. Trocam a luz de Deus pelas trevas, não querem, não fazem como foi lido lá em Mateus, no capítulo 13, que acham um campo e vende tudo
está aqui na Ebenezer, mas o coração está no mundo, está no Egito, está no seu senhor, que é Satanás. Ainda é escravo dele, na sua mente, no seu coração. A sua riqueza, a sua propriedade ainda é cheirar um pó, fumar um crack, se drogar o dia inteiro, a noite inteira. A sua riqueza ainda é mentir para o seu próximo, para a sua mulher, para o seu pai, para a sua mãe, para aquele que você gosta, que tem um relacionamento. A riqueza ainda é a sua carne, que está militando contra o Espírito de Deus, impedindo que a palavra de Deus venha realmente cair num bom terreno, numa boa terra do seu coração. Aleluia, Deus. Jesus Cristo vem te trazer uma vida a qual você não tem, você não tinha. Mas aonde está o teu coração? Qual o tesouro que tem nele? O mundo ou Cristo Jesus? Na parábola do semeador, Jesus fala, no livro também de Mateus, no capítulo 13, no versículo 20, que foi semeado a palavra em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Não tem. Ela não tem alicerce, ela não tem fundamento, ela não está enraizada em Cristo. Ela está enraizada talvez numa igreja, ela está enraizada talvez num pastor, colocando a confiança no homem. Ela talvez esteja enraizada na força do seu próprio braço, pensando que você consegue. Como o irmão Edinaldo trouxe, se os irmãos não perceberam, falando para vocês, se eu consegui, vocês conseguem. Se Jesus conseguiu, vocês também conseguem. Mas no final do seu discurso ele falou, porque em Jesus conseguimos. Jesus se despiu da glória, mas ele foi revestido pelo poder do Espírito de Deus. Quando ele foi batizado nas águas, no livro de Mateus, depois que ele submergiu das águas, quem desceu sobre o Espírito de Jesus? Sobre ele? Os poderes do Espírito, porque ele já foi concebido pelo Espírito Santo. O poder de Deus veio sobre Jesus, porque Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez de si nenhuma reputação. Em semelhança de nós como homens, foi obediente, foi certo, humilhou a si mesmo. Pelo poder do Espírito ele foi levado até o deserto para ser tentado por Satanás. O próprio Deus, o poder do Espírito conduziu Jesus Cristo ao deserto, e lá ele suportou as tentações. Em 1 João 5,4 a palavra do Senhor fala que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A vitória do crente em Cristo é vencer as tentações. A vitória do crente é vencer em Cristo Jesus, é ter a salvação do Senhor, é ter o seu Espírito Santo na tua vida. Essa é a vitória do crente em Jesus. Não é você ter carro, não é você ter casa, não é você ter um terno bonito, caro, uma gravata, um perfume, um relógio no braço, buscando as bênçãos materiais que Deus pode te dar. Mas é buscar a maior bênção que o homem pode conquistar, que é a salvação da alma. Está em Jesus. Ele é a nossa salvação, a graça de Deus, o cuidado de Deus está disponível para todos que estão aqui. Mas será que temos vendido tudo? Entregue tudo nas mãos do Senhor? A
estava enraizada naquele que cai num coração que tem os pedregais da vida. Recebe com uma alegria, como muitos aqui podem estar se alegrando. Muitos podem aqui estar sentados, participando desse culto, batendo papo, conversando, jogando seu tempo fora, achando que aqui é um clube, é uma colônia de férias, está passando tempo, perdendo tempo, não sabe por quê? Está impedido de entrar na comunidade, não pode entrar lá, porque vai morrer. O pai e a mãe não quer mais, foi expulso de casa pela esposa, não tem onde morar. Qual é a riqueza que você tem no seu coração? Você está aqui por quê? Jesus está te dando mais uma oportunidade. Que você está aqui para Ele te dar uma vida em abundância, a maior riqueza que o homem pode conquistar. Não desperdice o seu tempo. Não quer participar do culto, sai. Não quer ouvir a palavra, sai. Não atrapalhe aqueles que podem querer ouvir. E você que está perto daquele que está puxando papo com você, sai de perto, porque Satanás está usando ele para tirar a tua atenção. Quantas vezes estávamos lá na esbórnia, no mundo, sem ter o que comer, sujo, como o irmão trouxe. Na quarta-feira estava na Berbeleza, o varão fazendo pão para a gente, conversando com a gente. E na sexta-feira estava lá todo sujo, 2 dias na rua. Isso não é felicidade, isso não é riqueza, isso é engano, isso é mentira. Meu Deus. Dá ouvidos ao que o Espírito de Deus quer te dar. Eu não posso te dar nada, mas Jesus vai te dar. Um fuzil na tua mão vai te levar à morte e vai te levar para o inferno. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 6,10 que nenhum roubador herda o reino dos céus, nenhum homicida herda o reino dos céus. Essa é a palavra de Deus, que muitos não querem falar, tem medo de falar a verdade. Precisamos renunciar a tudo. Qual é a tua riqueza? Uma mulher bonita vai deitar com você na tua cama, andar com cordão de ouro na comunidade, na favela, com a pistola, com o fuzil, dentro da comunidade mostrando que é o tal, mas fora dela não é nada, não pode nem sair dela. Quantos papelotes andando no bolso e achando que é o tal, está tirando onda, sentando no bar, bebendo a noite inteira, numa roda de samba, no baile funk. Isso é mentira. Isso te levará para o inferno, que foi preparado para Satanás e seus anjos. Você precisa vender tudo. E o que é vender tudo? Aquilo que você tem de importância, você entregar. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu quero estar contigo, Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. Porque lá em João 15,5 a palavra fala que sem ti nada eu posso fazer. Paulo fala para eu fortalecer na força do seu poder em Efésios 6,10. Ele fala para eu me revestir de toda a armadura de Deus para que eu possa resistir o dia mal. Sem ti eu não posso, Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu não quero voltar e ficar como um mendigo na rua. Eu não quero ficar mais 1 mês, 2 meses, 3 meses na rua, dormindo num barraco como vemos aquelas almas lá, fumando crack, sujo, fedendo, ao invés de estar com um bom perfume de Cristo. Isso é as vidas que vocês querem, porque a pregação aqui é para aqueles que não querem. Naquele dia, quando comparecer perante o tribunal de Cristo, ao trono branco, não vai poder dizer que não ouviu. Estão ouvindo hoje, mesmo que não queiram. Aceite a verdade de Cristo. É em Jesus que tem a salvação.
Jesus faz. Senhor da glória. Jesus te dá uma paz que você não tem. Quantas vezes cheirou, bebeu, e a angústia estava dentro da alma, a tristeza, a raiva, o rancor do seu próximo, e não querendo admitir os seus erros e as suas falhas. Mateus 13:22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, sem fruto. A riqueza. Qual é a tua riqueza? Você pode não ter nada na tua conta bancária, embaixo do teu colchão, dentro da tua carteira. Mas qual é a riqueza que agora está dentro do teu coração? Que está te impedindo de Jesus fazer a obra na tua vida? Qual é o teu vício? Qual é o teu desejo? Veja o trabalho de um pastor lá fora, que o resgate dele é resgatar homossexuais. Ele resgata, ele faz a obra. Mas é necessário que o homem receba o Espírito de Deus. Paulo fala: andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Em Lucas 14:33, a palavra do Senhor fala que aquele que quer ser discípulo de Deus renuncia a tudo quanto tem. E você quer ser discípulo de Cristo? Porque só é o discípulo de Cristo que vai conhecer a verdade. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá a força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. A força minha e tua está escondida em Deus. Em 1 João 3,8, João diz que Jesus veio desfazer as obras de Satanás. E qual é a obra de Satanás? Matar, roubar, destruir. A obra de Satanás é enganar você, me enganar. A obra de Satanás é querer me reinar na minha vida e na tua vida. Porque Jesus fala em João 8 que aquele que serve ao pecado tem como pai, mas não Deus, ao diabo. Se você está pecando, o teu pai é o diabo, não é Deus. Se você mente, o teu pai é o diabo, não é Deus. Se você rouba, o teu pai é o diabo, não é Deus. Se você adultera, o teu pai é o diabo, não é Deus. Se você fica falando mal do teu irmão, o teu pai é o diabo, não é Deus. Porque pecado não é só você estar cheirando, matando ou roubando. Quantos aqui estão falando mal do outro? Ficam arrumando briga, rixa. Meu Deus. Paulo diz que aqueles que assim fazem estão na carne. Aleluia. Deus. Quantos aqui se acham melhores do que os outros? Aqueles que assim fazem estão na carne. E se está na carne, Paulo fala em Romanos 8 que a carne, aqueles que se inclinam para a carne não podem agradar a Deus. Aqueles que se inclinam para a carne são inimigos de Deus. Qual é a tua riqueza? Você está aqui um dia, uma semana, um mês. Qual é a mudança que Cristo fez na tua vida? Só te engordou? Isso não foi a mudança de Cristo. Foi a tua glutonaria. Você quer comer muito, porque na rua você não tinha comida, e aqui você tem 5 refeições por dia, e muitas vezes murmura da comida, reclama no teu coração, e nenhum murmurador herdará o reino dos céus. A palavra de Deus é dura, irmãos. Aleluia.
Mas é mais duro ouvir a verdade de Deus, ou naquele dia mandar: afasta de mim que não te conheço. Gosto de praticar as iniquidades. É melhor ouvir agora, receber o que Deus quer te dar, do que naquele dia você foi lançado em um lago de enxofre, de fogo. Qual é a riqueza que está no teu coração? Salmos 39, 6. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem os levará. Foi lido pelo irmão Edinaldo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem em resgate a sua vida? Jesus fala em Lucas 12, uma parábola ali a partir do versículo 13, do homem que ajuntou tesouro. Ele viu que aquilo que ele estava juntando em seus celeiros estava abundando, crescendo. Ele destruiu os celeiros e construiu maiores para poder juntar mais. Jesus fala no final dessa parábola, no versículo 19, dizendo desse homem: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você que está querendo ajuntar tesouro nessa terra, o ladrão vai roubar. A ferrugem, a traça vai comer, vai corroer. Mas aquele que está com Cristo ajunta tesouro nos céus. Ele milita a boa milícia, ou seja, ele combate o bom combate, como o apóstolo Paulo fala. Ele encerra a carreira, ele guarda a fé que é dada pelo Senhor Jesus, e a fé de Deus é para mim e para a tua salvação. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, a salvação de Deus. A fé de Deus não é para você conquistar nada desse mundo. Deus não está querendo te prometer você sair daqui, ter um bom emprego, pagar um aluguel, ter uma casa para morar. Ele quer te dar algo muito maior que você ainda não percebeu, que é o seu Espírito Santo na tua vida. Você não ser mais um mentiroso, andar nas suas angústias, na sua tristeza, não guardar mais nada e rancor de ninguém. Perdoa o teu irmão, perdoa o teu pai, perdoa, porque se você não perdoar, naquele dia Deus não te perdoará. Confessa ao Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Confessa a Ele em todos os seus caminhos. Como Salomão fala em Provérbios 3. Porque se você não confessar o Senhor na tua vida, todos os dias dela, naquele dia, como Ele vai falar de você? Ele vai te negar. Porque se você o nega, naquele dia Ele te negará. O que nós temos preparado, irmão? Ganhamos alguns quilos, roupas novas, roupas limpas. É isso que temos preparado. É isso que vamos dar perante ao Senhor. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, para encurtar, separei algumas passagens aqui para falar para os irmãos. Versículo 12: porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Jesus Cristo, Ele é a verdadeira sabedoria de Deus. Porque se assim fosse, todos tivessem reconhecido ao Senhor, Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, nunca teriam crucificado o Rei da Glória. Em 1 Coríntios 1,17, porque Cristo enviou-me não para batizar,
não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que receberam, os que aceitaram, os que são obedientes, somos salvos, e é o poder de Deus. A loucura da salvação. Qual tem sido a tua loucura? A drogadição, como vocês falam, as doideiras. Lá em 1 Reis, no capítulo 3, Salomão teve um sonho. Deus apareceu para ele. E Salomão pediu para Deus sabedoria. Deus falou para ele: por que não pediste riqueza? Te darei muito mais. Não pede riqueza, não pede dinheiro. Jesus fala no livro de Mateus que não podemos amar ou servir aos dois senhores. Ou vamos amar um e odiar a outro, ou vamos servir um e aborrecer a outro. Não temos como servir a Deus e a Mamon. Não podemos amar o dinheiro, não podemos amar as riquezas, não podemos amar a nossa vida. Foi lido pelo irmão Edinaldo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Aquele que quiser amar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que ama, aquele que faz aquilo que quer, aquele que anda segundo o curso do mundo, aquele que anda nos seus deleites, nos prazeres da sua carne, esse vai perder a sua vida. Mas aquele que perde, aquele que deixa de viver a sua vontade, os seus prazeres, dá prazer em beber, irmão? Dá, sabemos que dá. Deus sabe que dá. Dá prazer em cheirar? Dá. Dá prazer em se deitar com 2, 3, 10 mulheres? Dá. Mas por amor dele eu não posso fazer isso. Dá prazer em eu fazer aquilo que eu quero? Dá. E Deus sabe disso. Mas nós precisamos reconhecer diante dele que precisamos dele para vencer essas obras de Satanás, as obras da carne. Satanás, quando tentou Jesus, ele ofereceu a glória desse mundo, o reino desse mundo. Jesus não disse que ele era mentiroso. Ele tem o reino desse mundo, a glória dessa terra. Vê como esses homens vendem a alma, fazem pacto com o demônio para conseguir sucesso, ser o melhor jogador, ser o melhor cantor. Mas o que adianta? Queremos ser igual a esses homens e eles estão indo para o inferno. Mas sermos o menor perante Deus, reconhecendo o nosso irmão como superior, reconhecendo que sem Deus eu não consigo vencer. Porque todos aqui na força do braço já tentaram. Quantos aqui já frequentaram uma igreja, foram batizados nas águas, pulavam, rodopiavam, gritavam, louvavam dentro da igreja, pregavam, falavam em mistério, e se encontram aqui hoje, não tem a renovação interior, estão dentro da igreja, estão pregando o evangelho, mas o coração está nas coisas dessa terra. Paulo fala em Colossenses 3:1 que se já ressuscitamos, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém é do mundo, o amor de Deus, o amor do Pai não está nele. A riqueza dessa terra, quem eu e você precisamos imitar? O homem ou Jesus Cristo? Quem, irmão? Sejam imitadores de Deus, Paulo fala. 2 Coríntios 8, versículo 9.
Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Jesus se fez pobre. Deus se fez pobre. Lá no Apocalipse fala que as ruas serão de todas as pedras preciosas, que muitos aí até perdem a vida para poder conquistar, como até o próprio ouro. Quantos estão numa mina agora de ouro para querer ganhar dinheiro? Já apareceu várias vezes na televisão um acidente numa mina e várias pessoas que morrem, perdem suas vidas lá na África, que eles buscam por pedras preciosas, pedras de sangue. Já até tem um filme que fala sobre isso. São escravos da riqueza, são escravos de querer conquistar algo melhor para a sua vida. E lá, na Nova Jerusalém, terá tudo e mais do que isso. E aqui nós nos matamos por dinheiro, nos matamos para pagar uma conta, somos escravos do sistema, somos escravos, como o sistema fez, que trabalhamos para poder usar droga, trabalhamos para beber, gasta o salário todo numa mesa de bar, numa boca de fumo, pega dinheiro com a agiota, porque não tem nem mais crédito no banco para poder pegar. Já pegou dinheiro com todo mundo, já roubou todo mundo. Quando lá em casa que eu tinha que trancar as coisas, minha família, para a gente não ser roubado pelo meu irmão. Rouba até aquele que diz que ama. É o que Satanás faz fazer. E Jesus mostra o seu amor por mim e por você, que ele se fez pobre, ele fez sem nenhuma reputação, para nos dar uma vida a qual eu e você não tínhamos. E por que ainda rejeitamos a riqueza a qual o Senhor nos dá, quer nos dar? Porque ainda estamos com os olhos lá fora. Paulo fala em Efésios 1, no versículo 7, em quem temos a redenção, em quem Jesus, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Em Colossenses, no capítulo 2, ele fala que ele riscou a cédula que era contra nós. Em Efésios, ele fala que ele derrubou a parede que havia entre nós e Deus, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício perfeito. Ele sofreu, ele foi perseguido. O seu Deus que você diz que tem, o seu Jesus que você diz que tem, tomou tapa na cara, foi traspassado numa cruz, foi dado como um salteador, como um homicida, como um ladrão. E você rejeita ele. Oh, aleluia! E você troca ele por um ladrão, pelo dono da boca, dono da favela. Devemos trocar mais Deus, irmãos. Esse Jesus que nos deu a vida por ele, por outras coisas, a riqueza, o que tem tido no meu e no teu coração. Qual é a verdadeira riqueza dos servos de Deus? Em Efésios 3, Paulo continua: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação, o tempo dedicado da graça de Deus para convosco que me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Foi revelado a Paulo, tornado público ao apóstolo Paulo, o homem que era perseguidor de Deus, da
que está sendo revelado a você, manifestado a você. Em Atos, no capítulo 21, no versículo 11, e vindo ter conosco, Ágabo, um profeta, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Não é morrer pela igreja ABCD, não é morrer por um homem, por uma mulher, não é morrer porque você é da facção ABCD, mas morrer pelo nome de Jesus, pelo sangue de Cristo. Como Paulo fala na carta aos Gálatas: que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Jesus. E pela fé em Cristo, não vivo mais na carne, fazendo aquilo que eu quero, cheirando, fumando, bebendo, traindo, fornicando, mentindo, roubando, fornicação, sexo sem estar casado, fornicação. Quantos têm esse vício como eu tinha? Em pornografia. É pecado contra Deus. É pecado. Mas não viver mais na carne, mas viver por Cristo. Mesmo tendo revelado, ele não correu para trás. Ele não fez como os homens, mas correu a sua carreira, guardou ela, a fé, porque foi dada por Deus. E ele foi preso por causa de Jesus, pela excelente revelação de Cristo, como ele fala em Filipenses. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual nos séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. A maior riqueza do crente é Jesus. Ele é a maior riqueza. Romanos 9:23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, os vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Sim, como meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, ele chamará. Lá em Romanos fala, no capítulo 2, no versículo 29, mas é judeu que é no interior, e circuncisão que é do coração, não é espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, porque não foi pela vontade do homem, da carne e do sangue, que fôssemos feitos filhos de Deus, mas foi pela vontade de Deus, de Jesus, que se entregou. Em Mateus 28 ele diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Agora ele quer o poder da tua vida, ele quer ser o Senhor da tua alma, ele quer reinar na tua vida, ele quer te dar a sua maior riqueza, a riqueza que está escondida nele,
como ele fala em Colossenses, também através de Paulo. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, para que tenhas ouvido o que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro, a riqueza de Deus, as riquezas do Senhor. Timóteo, Paulo fala para Timóteo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, soberbos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Fundamento para o futuro, aleluia, Jesus. Em Apocalipse 2, no versículo 9, Jesus Cristo fala para João: conheço as tuas obras, em tribulação, em pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas não são a sinagoga de Satanás. Eles eram pobres, mas eles eram ricos. Em Hebreus, no capítulo 11, o servo de Deus, Moisés, ele não teve, por um tempo, querer ser filho da filha de Faraó, mas ele fala, no versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A minha e a tua recompensa está no céu. A minha e tua recompensa está guardada no Senhor Jesus Cristo. Ele quer te dar essa vida, igreja. Uma vida que eu e você não tínhamos. Esta é a verdade. Mas agora Ele nos chama para nos vestir de um novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de grande misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim vós também. E sobre tudo isto, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. É a palavra de Cristo. Habite em vós, em mim e em você, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A circuncisão que vem no coração, que só o Espírito de Deus pode fazer. Você precisa querer. Você precisa pegar esta pérola de grande valor. A pérola de grande valor é o Senhor Jesus. Não largue Ele. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E você que ainda não quer o Senhor Jesus, abre o seu coração. A tristeza desse mundo pode te levar para a morte. Paulo fala na carta aos Coríntios. Mas a tristeza gerada por Deus te dará arrependimento. Arrependimento a qual ninguém se arrepende, porque é salvação para a nossa alma. Jesus quer te dar a riqueza dele. Ele quer te dar o seu maior tesouro. Mas o que você está querendo
Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue seus caminhos. Ame a Deus, não com os lábios, mas com o coração, com as obras. Aqueles que quiserem receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, possa vir aqui na frente, confessar ao Senhor com o coração, e não somente com os lábios.